Flamengo ultrapassa 200 milhões em premiações no ano e deixa o foguinho, o bairro para trás. Ex-Flamengo, Cuéllar diz que não recebeu medalha da Libertadores por decisão de Marcos Braz. Ô Marquinho Braz, o que tá acontecendo? Flamengo luta para manter tabu de 8 anos contra o Vitória. É muito tempo, hein? 3 clubes europeus fazem consulta por Léo Pereira. Confira a postura do Flamengo. Deixa o Léo Pereira pra lá, meus amigos. Receita do Flamengo com patrocínio Master sobe mais de 2.500% desde 2013. Flamengo tem data e horário confirmados para enfrentar o Estudiantes pela Libertadores da América. Bruno Henrique detalha o que esperar do Flamengo e Vitória e manda um belo recado à nação rubro-negra. Flamengo recebe multa por irregularidades ambientais na Gávea. Vamos ver isso hoje também. Danilo explica a mentalidade que Flamengo precisa ter por títulos em 2025 e para fechar, Vitor Hugo entra na mira de clube brasileiro após indicação de Sampaoli. Mas antes de seguir com tantas informações para você, meu irmão, sobre o Flamengo, eu já gostaria de pedir, vai deixando aquele like maroto nesse vídeo. Se você não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mais querido, do malvadão. É isso mesmo. Lembrando que você fortalece demais o nosso trabalho e ajuda a gente a crescer aqui no YouTube. E você e eu possuímos o DNA rubro-negro, meu irmão, e amamos o Flamengo. Sem mais delongas, esticando um pouquinho a coluna aqui, vamos para as notícias. É isso mesmo, a classificação do Flamengo para as quartas de final da Libertadores trouxe mais do que apenas a continuidade do sonho do Tetra. Irmão, também significou um salto financeiro crucial que recoloca o clube em uma posição de destaque. De quebra, deixou aí o bairro Botafogo para trás no ranking de premiações acumuladas em 2025, tá? Com o avanço na competição continental, o Mengão acumula um total de, rapaz, é até difícil falar isso aqui, ó, 207.443.990 reais em prêmios na temporada, segundo o GE, tá? Com a eliminação do Botafogo para a LDU, o Mengão saltou para o terceiro lugar no ranking e apenas Fluminense e Palmeiras aparecem na frente, tá? Isso tudo por causa da premiação que ocorreu na Copa do Mundo de Clubes. Lembrando que esses dois times foram um pouco mais à frente do que o Flamengo, né? Seguiram por um pouquinho mais de tempo. É isso. Mudando um pouco de assunto, então, ó. Deixe sua opinião nos comentários. O que você acha disso? O Flamengo tá ganhando muito ou pouco dinheiro em premiações esse ano. Falando agora sobre Cuéllar. Irmão, Cuéllar disse que não recebeu medalha da Libertadores de 2019. Vamos ver aqui, ó. O volante Cuéllar não terminou o ano mágico de 2019 no Flamengo, pois foi vendido ao Al Hilal em meio à disputa da Libertadores. Lembram disso? Ainda assim, o colombiano pode ser considerado campeão daquela edição, já que atuou 10 das 13 partidas da campanha. Porém, o jogador nunca recebeu a medalha de campeão do torneio. Ó, em entrevista ao jornalista Duda Garbi, o atleta do Grêmio revelou que não ganhou a medalha da glória, né, eterna devido ao Marcos Braz. Se pronuncia aí, Marcos! Segundo o Cuéllar, o dirigente aí de futebol do Flamengo, tá, estava com birra, revoltado por conta de sua saída da equipe. Vamos ouvir aqui as palavras do Cuéllar pra gente fechar a notícia. Ó, palavras dele. Eu já tinha jogado 10 dos 13 jogos da Libertadores. Pela estatística, eu sou campeão da Libertadores. Marcos Braz não me mandou a medalha, porque ele estava com birra de mim. Biquinho. Não me mandaram a medalha. Lembro que mandaram para os outros jogadores que jogaram menos jogos do que eu, revelou o colombiano. Irmão. E aí? Cuéllar, mas tu também forçou a barra para ir embora, né, irmão? Lembra disso? Você forçou a barra. Marcos Braz ficou com rancor de você e agora você não tem medalha, né?
Cara, eu não sei, eu não vou opinar nisso aqui não. Eu gostaria que você, torcedor do Flamengo, a nação, respondesse ao Coelar. Merece receber a medalha ou não? Diga você aí, né? Apesar de ele ter saído, né, antecipadamente, forçado a barra para sair, aparentemente, então, pelas regras da competição, ele deveria receber. Você acha que o Marcos Braz fez certo ou não? Vamos mudando um pouquinho de assunto, falando aí do tabu. Meu irmão, 8 anos de tabu contra o Vitória, olha isso. O Flamengo, nesta segunda-feira, dia 25, fecha a 21ª rodada do Brasileirão com o objetivo de manter a liderança. O Mengão tá na liderança, segue o líder. No entanto, o adversário do duelo Vitória oferece uma possibilidade interessante ao mais querido: manter uma longa invencibilidade contra o adversário que já dura 8 anos. Meu Deus. A última vez que o Flamengo perdeu um jogo para o Vitória foi no dia 6 de agosto de 2017, no Brasileirão, pela 19ª rodada, tá? A última lá do primeiro turno. Nessa ocasião, o time baiano surpreendeu o mais querido, vencendo o Flamengo por 2-0 no Maracanã. O que vocês acham disso aí? Flamengo contra o Vitória, de fato, favorito, né? Segunda-feira, a gente precisa seguir firme, jogando com muita disposição no primeiro tempo e no segundo tempo, para com certeza manter esse tabu para o Vitória. É um tabu para eles, para a gente é o normal, Deixe seu palpite. Jogo, Flamengo vai vencer o Vitória por quantos gols? Eu acho que vai ser aí 2-0, Flamengo em cima do Vitória, Agora, falando de uma notícia não tão boa, o Flamengo está sendo... O Léo Pereira, né, está sendo assediado. Ih, rapaz, mas quem são as mulheres que estão assediando o Léo Pereira? Não são mulheres, irmão. São 3 clubes europeus, ou seja, 3 europeias. Caroline, cuidado, hein? Cuidado aí. É isso mesmo. Léo Pereira foi consultado aí, né? E o Flamengo manteve uma postura. Vamos ver aqui na reportagem, ó. O zagueiro Leozinho Pereira, o carolino do Flamengo, vive grande fase na temporada. Com isso, se tornou alvo de cobiça no mercado europeu. Sevilha, Porto e Valência fizeram contatos recentes para entender a situação do defensor e as possibilidades de uma transferência ainda nesta janela. No entanto, a diretoria do Mengão adotou uma postura irredutível e sequer abriu conversas. Eu gosto dessa postura. Nesse momento tão importante, vender um jogador que é de fato muito importante para o time. A gente só tem hoje praticamente 3 zagueiros utilizados pelo Felipe Luiz, dupla Leléo e Danilo. Como é que vai desfazer num jogador desse? Segundo informações do GE, os 3 clubes procuraram os representantes do atleta para saber as condições e valores de negócio. A resposta do Flamengo é de que não há interesse em negociar o jogador neste momento crucial da temporada. O clube deixou claro que só liberaria o atleta mediante o pagamento integral da multa rescisória. Vamos ver aqui quanto vale? A quantia estipulada é de aproximadamente 60 milhões de euros, cerca de 380 milhões na cotação atual. É isso aí, tem que ser assim, bateu o pé, né? Recentemente, o clube também recusou uma proposta de quase 100 milhões de reais, tá? Por Léo Ortiz, do Red Bull, acho que é esse o nome, RB Leipzig, tá? Da Alemanha. A diretoria entende que a saída de peças titulares, né, agora comprometeria o planejamento e desempenho da equipe. Tá certíssimo, o Flamengo não pode dar mole. Lembrando que, o Léo Pereira almeja estar na seleção brasileira. Falando agora da vida particular do jogador. Ele almeja estar na seleção. Flamengo, irmão, é uma excelente vitrine. O cara é titular absoluto no time do Felipe Luiz. Tem feito excelentes jogos. De vez em quando tem uma falhazinha ou outra, a torcida pega no pé, eu aqui critico. Mas, é um cara de alto nível, né? Só tem que ter cuidado dele, Léo Ortiz ali e Rossi, de ficar aquela baboseira de querer tocar, os caras fazendo pressão alta. Aí erra um passe e acabou. Quanto ao Atlético, a gente sofreu assim, né? Mas ele tem a vontade, cara, de jogar na seleção. Então ele precisa o quê? Se manter firme no Flamengo. Palavras do Léo Pereira, ó. Sobre seleção brasileira. Bom,
é um sonho que eu tenho. Acredito que todo jogador de futebol brasileiro tem esse sonho de representar a seleção brasileira. Claro que tudo se passa pelo meu trabalho no dia a dia, né? Do dia a dia. Garantiu o zagueiro aí, né? Na entrevista a TNT Esportes. Meus amigos. O que vocês acham disso? Léo Pereira, Flamengo deve negociar? Se chegar aí alguém querendo pagar um valor que não seja multa, deve negociar sim ou não? Eu acho, meu irmão, que mantenha esse padrão multa cara. De fato, não baixa a multa como deu mole em relação ao nosso Coringa, né? Ao Gerson. E quer pagar, paga. Aí não tem jeito, mas também embolsaria um valor muito, muito alto, né? E ainda, Léo Pereira na seleção, sim ou não? Tá passando um doidão aqui com som alto, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos seguir firme aqui na promessa. Léo Pereira na seleção, já é hora, sim ou não? Léo Ortiz tem aparecido, né? Léo Ortiz e Danilo. Vamos ver se Léo Pereira vai ser convocado aí numa próxima lista do Carlo Ancelotti. Falando de patrocínio, meus amigos, o patrocínio do Flamengo cada vez sobe mais. O Flamengo vivencia uma escalada impressionante no valor de seu patrocínio master. O clube saltou de um contrato de 10 milhões anuais com a Peugeot em 2013 para o maior acordo da história do futebol brasileiro. 268,5 milhões de reais por ano com a casa de apostas Betano. Meus amigos. Isso significa um crescimento de 2.585% ao longo desses 12 anos. É coisa de doido, né, meus amigos? Meu Deus do céu, muito dinheiro. Esse crescimento exponencial reflete não apenas a valorização da marca do clube, mas também as mudanças no mercado de patrocínios esportivos no país. O levantamento baseado em dados do portal Poder 360 ilustra a trajetória financeira do espaço mais nobre do manto sagrado. Surreal. Em 2013, vou tentar ser rápido aqui, tá? O Flamengo tinha um patrocínio em master de 10 milhões. Entre 2013 e 2018 ficou aí em torno de 25 milhões. 2019 e 2020 caiu para 15 milhões, tá, de reais. Entre 2020 e 2023, 38 milhões de reais. Olha agora. Quando as casas de apostas entram, irmão, em 2024, PixBet, 105 milhões de reais. Em 2025, 115, tá, milhões de reais. Aí tem alguns asteriscos, né, falando sobre até quando ficou para receber esse valor. E agora, entre 2025 e 2028, nesses 3 anos, o Flamengo ganhando por temporada 268 milhões. É muito dinheiro. Falando agora sobre data e horário do jogo das quartas de final aí, Flamengo e Flamengo Estudiantes. Vamos lá. Com o Flamengo classificado nas oitavas da Libertadores, a competição continental chega às quartas a partir de setembro. E ainda que o chaveamento já estivesse decidido, a Conmebol divulgou oficialmente nesta sexta-feira, dia 22, né, ontem, as datas e horários de todos os jogos. O Mengão vai enfrentar aí, é claro, o Estudiantes, você já sabe disso, tá? O jogo de ida está marcado para o dia 18, marca na sua agenda, 18 de setembro, uma quinta-feira. Vai ser no Maracanã o jogo de ida, já que o Estudiantes tem o direito de decidir em casa, tá? Por ter passado em primeiro na fase lá de grupos. A bola vai rolar a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília. Então lembrando, 18 de setembro, quinta-feira, às 9h30 da noite. 9h30 é bacana, né, irmão? Eu tô feliz. E você? O Flamengo, se jogar o futebol que jogou contra o Internacional, mas ainda nesse último jogo, tá? Esse último jogo. Primeiro e segundo tempo, não há nenhum time que possa enfrentar o Flamengo de igual para igual. E o Flamengo com certeza vai conseguir, irmão, se classificar e a gente vai para a semifinal aí da Libertadores. É isso. Vamos fazer o seguinte, mudando um pouquinho de assunto, essa notícia foi bem rápida, né? Graças a Deus, a gente vai agora falar sobre Bruno Henrique. Bruno Henrique falou aí o que eu e você, nação, podemos esperar do Flamengo aí contra o Vitória. Vamos aqui para as palavras dele, ó, palavras do Bruno Henrique. O jogo
com certeza vai ser um jogo muito difícil, pois é a retomada do segundo turno do Brasileirão e os 3 pontos são muito importantes pra gente. Então, contamos com o torcedor no Maracanã e a vitória também. A gente quer, é claro, ser vitorioso. Falando agora sobre Pedro. Pedro pede humildade e muito trabalho nesse momento de alta do Flamengo. Vamos ver aqui as palavras do Pedro. Ó. O camisa 9, tá? Pedro chamou atenção para a necessidade de manter os pés no chão em um momento de alta. Mesmo com o time se sentindo mais confortável, o atacante pediu que o trabalho em busca de evolução continue. Vamos ver aqui as palavras do Pedro. Ó. Vai ser um jogo muito complicado, um jogo contra o Vitória. O Brasileirão não tem jogo fácil. Como sempre, a gente conta com o apoio da torcida, tá? Que está sempre presente, sempre apoiando. E é manter os pés no chão com o trabalho e humildade, para procurar evoluir o que precisa melhorar. Palavras do Pedro. Manter o bom futebol, com certeza, e os resultados positivos, como a gente vem tendo no Brasileirão nos últimos jogos. É dar essa sequência e continuar trabalhando para melhorar cada vez mais. Então, tanto o Pedro quanto o Bruno Henrique acreditam que o jogo vai ser um jogo difícil, mas o Flamengo tem tudo aí para sair bem, né, ganhar esse jogo, com certeza. Falando agora sobre multa que o Flamengo recebeu por irregularidades ambientais na Gávea. Meu Deus do céu. Flamengo, não vamos dar mole, hein? Olha isso aí. O Flamengo recebeu uma multa do Instituto Estadual do Meio Ambiente, né, o INEA, por irregularidade na Gávea. A penalidade referente ao despejo de esgoto em galerias de águas pluviais do clube. O valor exato da autuação foi de R$ 902 mil, tá? Desde 2022, o clube recebeu 4 notificações para regularizar o despejo de esgoto lá na Lagoa Rodrigo de Freitas. Na última vistoria, técnicos do INEA detectaram altos níveis de amônia, indicando presença de esgoto sanitário. Um funcionário do clube relatou que as tubulações antigas podem ter contribuído para a contaminação. É complicado. Falar agora sobre a posição do Flamengo em relação a isso, tá? O Flamengo afirmou que o problema já foi resolvido e por isso não vai se manifestar sobre detalhes. Comentou que o local possui tubulações antigas que podem ter contribuído para a irregularidade. Ele ainda explicou que uma solução definitiva demandaria ação conjunta entre o clube e a Prefeitura do Rio, tá? Também com a concessionária de abastecimento. Flamengo, não vamos dar mole. Precisamos preservar o meio ambiente. E essa multa aí, não sei se o Flamengo provavelmente vai recorrer ou não aí na justiça, né? Para fechar, vamos falar aqui rapidamente do Vitor Hugo. Sem espaço com o Filipinho Luiz, Vitor Hugo está na lista de negociáveis do Flamengo, despertou interesse do Santos. O meia, de 21 anos, retornou recentemente do clube turco, né, do futebol turco, e não conseguiu espaço na equipe principal. Desde a volta, teve apenas uma atuação oficial, entrando nos minutos finais aí contra o Ceará pelo Brasileirão. O nome do garoto do Ninho surgiu como indicação de Jorge Sampaoli, que comandou, né, o jogador no Flamengo. O argentino, porém, desistiu de assumir o Santos, e o clube fechou com Juan Pablo Vojvoda, né? Agora, o meia será analisado pelo novo treinador, que decidirá se mantém o interesse pelo empréstimo, segundo informação do jornalista Lucas Musetti, tá? Além do Santos, o Famalicão segue como possível destino de Vitor Hugo na atual janela de transferências. O Flamengo já discutiu o envio do jogador ao clube português, mas recuou após divergências internas. O modelo proposto não previa compensação nenhuma financeira imediata, o que gerou resistência entre os conselheiros e membros da diretoria rubro-negra. A baixa minutagem de Vitor Hugo se explica pela forte concorrência. Felipe Luiz enxerga o meia como opção pela ponta direita, onde nomes como Luiz Araújo, Plata, Saul e Matheus Gonçalves estão à frente. Além disso, Lohan e Carrascal também disputam espaço aí na mesma faixa do campo. E aí, galera, Vitor Hugo, será que vai para o Santos? Eu penso no seguinte, se o jogador não vai ser utilizado, de fato, pelo Felipe Luiz, ele precisa ser negociado, mas o Flamengo não pode perder dinheiro, como ia fazer contra o Famalicão. O jogador ia para lá, emprestado, o Flamengo não ia ganhar nada, e, se eu não me engano, 50% do jogador do direito seria do Famalicão, pô. Isso é brincadeira, pô. Então, deixe sua opinião nos comentários, se você acha que o Felipe Luiz deveria dar mais oportunidades pro Vitor Hugo aqui no Flamengo, ou se já chegou a hora realmente do jogador ser negociado, né?
Deixe sua opinião nos comentários. Agora, eu infelizmente tenho que ficar por aqui, irmão. Não tem jeito, o vídeo tá acabando. Se você já deixou aquele like, bacana. Se não deixou, vai deixando aquele like maroto desse vídeo. Se não é inscrito no canal DNA Rubro Negro, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do mais querido, do Malvadão. Você fortalece demais o nosso trabalho, irmão, e ajuda a nação a crescer cada vez mais aqui nesse YouTube. Lembrando que eu e você possuímos o DNA rubro-negro e amamos o Flamengo. Saudações rubro-negras, para sempre o Flamengo.